Olá, meus irmãos, que coisa maravilhosa poder mais uma noite estar ministrando a santa e poderosa palavra de Deus. Quero, nesta noite, convidar vocês para fazer uma leitura bíblica juntamente conosco, que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 25, que diz assim: E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vocês vistes, mas porque comestes do pão e foram saciados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinais tu irás fazer para que nós venhamos a crer em ti? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem tem o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, pois nos dá sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também que vocês vieram, mas não creem. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se percam, mas que eu o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então eles murmuravam entre si, porque diziam: como ele diz que é o pão que desceu do céu? Ele não é Jesus, o filho de José e Maria? Então como é que ele desceu do céu? E Jesus respondeu: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este viu o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos antepassados comeram o maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para o que dele comer e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Oh, palavra linda, Senhor. Quantos ensinamentos nós temos neste capítulo 6, que nós iremos nos debruçar, Senhor, um pouco. Fala conosco, Pai. Nos revela sempre a Tua palavra, a Tua vontade. Fala conosco através
da pregação da tua palavra, nos orienta, nos conduz, nos dirige. Meu Deus, nos leva aonde quer que o Senhor quer que estejamos. Derrama as tuas ricas e maravilhosas bênçãos sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que acompanham as nossas transmissões. É assim que nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre o seguinte tema. Só Jesus tem a vida eterna para nos dar. Só Ele. Escutem bem. Este capítulo 6 e a grande parte dos versículos que eu li foi justamente o texto em que muitos dos discípulos de Jesus deixaram de segui-lo, achando que essa era uma palavra forte, achando que Jesus estava expulsando eles de serem os seus seguidores. Mas na verdade não. Porque a Bíblia diz que o Pai açoita o filho que ama, Deus. Açoita aqui não está no sentido de bater, de violência, de espancamento, não. Está no sentido de correção, de dizer que está errado, que precisa de mudança, que precisa de transformação, que precisa se converter de verdade. Esse é o real sentido da correção de Deus. Esse é o sentido que Jesus quer dar para cada um de nós. E é interessante que, a partir do versículo 25 em diante, em que essas pessoas, na grande maioria judeus, estavam atrás de Jesus, escuta bem. Porque é interessante que o Senhor, Ele não era como uma máquina de lavar barata. Não sei como é que as caras funcionam, né? Mas essas máquinas de lavar mais popular, elas não lavam bem. Você coloca na máquina, quando você tira tem muita sujeira. A grande maioria das pessoas, geralmente, quando tira a roupa da máquina, vai lá e dá uma boa esfregada. Para poder tirar o restante da sujeira que estava escondida, que estava num cantinho, e que a máquina não conseguiu limpar. Deixar completamente limpo, tirar toda a sujeira. E aí Jesus, Ele agia muito como esse agente, como essa dona de casa, que pega a roupa que não passou por um processo que limpou ela 100%, e pega essa roupa e vai lá de pouquinho em pouquinho, esfregando, as mãos dói. Tem mulheres, né, ou homens que lavam roupa na mão, que a mão é toda calejada, dá doença, dá fibromialgia, dá dor nas mãos, dá um monte de coisa. Tem gente que com a mão já toda ralada, toda rasgada, às vezes na carne viva quase, porque lavar roupa na mão é uma atividade muito penosa, né? É uma atividade muito dura, muito cansativa, dói a coluna. É um processo complicado. Mas, porém, quando termina, que estende lá, aí tá bem limpinha, cheirosa. Se usar um sabão bem perfumado, um amaciante bem perfumado, é gostoso demais. Sentir o cheiro de uma roupa bem limpa. Depois vai lá, pega um spray com aromatizante, passa na roupa, tá perfumada, passa, né, engoma, fica perfeita, linda. Daqui a pouco a gente veste e fica lindo e maravilhoso para o Senhor. E aí, queridos, Jesus, Ele não gostava de deixar nenhum tipo de sujeira. Ele, de toda maneira, sempre buscou lavar 100% a alma do ser humano. Por quê? Tem um hino da harpa que diz assim: no céu não entra pecado,
fadiga, tristeza, nem dor. Então o Senhor, sabendo disso, Ele sempre procurou lavar, purificar, deixar o ser humano limpinho, zerado, novinho em folha, como se tivesse nascido naquele momento. E aí, Jesus começa, porque eles meio que estavam reclamando, porque Jesus tinha ido para outro lugar, e não tinha avisado, nem tinha chamado eles. E aí eles foram atrás. E aí Jesus, olha, vocês estão aqui não é pelo que eu prego para vocês. Não é pelo que eu ensino. Não é pelas minhas orientações, pelos meus conselhos. Uma grande parte está aqui no meio dessa multidão por causa dos milagres que eu faço, por causa das curas. Vocês estão aqui porque quando não tem alimento, eu multiplico o alimento e todo mundo consegue comer, se fartar, se saciar e ainda sobrar 12 cestos. Com essa palavra, Jesus não estava expulsando ninguém. Ele não estava mandando ninguém embora. O que ele estava dizendo era, olha, vocês precisam valorizar o que é mais importante. O milagre não é o evangelho. O evangelho é a pregação, é a mensagem que faz com que o homem se arrependa e se volte para Deus. O milagre é um presente. É uma bênção que Deus está entregando. Mas tem gente que recebe milagre e não valoriza Deus. E vira as costas para Ele. E abandona Ele. Vocês lembram dos 10 leprosos? Que todos foram curados e só voltou um. Ou seja, o milagre, ele nem sempre vai ter o poder de converter o ser humano. O pecado só converte o ser humano que é grato, o ser humano que é agradecido, o ser humano que reconhece ali a bondade de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus. Do contrário, é igual jogar pérola aos porcos. Então, o que o Senhor estava dizendo aqui era que eles pudessem valorizar o que o Senhor tinha de melhor. E o que era que ele tinha de melhor? Ele tinha de melhor as palavras de vida, as exortações que muitos não gostavam. O que ele tinha de melhor era guiar as pessoas ao arrependimento, a largarem a sua vida pecaminosa, largarem os pecados, os vícios, para poder servir. Só que muitos ali não conseguiam ter esse entendimento. Porque o ser humano é muito interesseiro, é muito imediatista. As pessoas andam em busca daquilo que possa saciar a sua fome, satisfazer as suas vontades e desejos. E aí, queridos, é interessante que o Senhor diz para eles, olha, vocês não têm que estar atrás daquilo que é passageiro, daquilo que é momentâneo, ou seja, o pão que eu dou a vocês, o milagre que eu faço vai passar. Ele vai embora. Ele é passageiro. Ele é momentâneo. Vocês precisam valorizar aquilo que permanece. E a palavra de Deus no nosso coração tem o poder de permanecer a vida inteira. Era isso que ele estava dizendo para eles. Foi isso que ele disse no capítulo 4, do mesmo evangelho de João, para a mulher samaritana. Ele pediu água a ela, ela deu um carão dele. Rapaz, como é que pode? Além de você ser homem, porque naquele tempo havia um grande respeito até de um homem dirigir a palavra a uma mulher. Infelizmente hoje, é que surgiu uma corja de pessoas que eu nem chamo de homem, que bate em mulher,
que agride mulher, que maltrata mulher, que fere, que magoa, que chateia. Mas naquele tempo, o homem nem ao menos tinha coragem de dirigir a palavra à mulher. E Jesus leva uma repreensão por causa disso. Leva a segunda repreensão por ele ser judeu e ela ser samaritana. E aí chega a vez de Jesus. Leva o terceiro carão. Porque ela fala, olha, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Ela dá outro carão em Jesus. Tu nem balde, vasilha, tu tem para tirar a água. Depois leva o quarto carão. Por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço e ele mesmo saciou a sua sede desse poço? E Jesus fala, olha, a água que tem nesse poço, daqui a pouco vai dar sede de novo em você. Você vai lavar suas louças com ela, agora no almoço, na janta, vai ter o dobro de louça suja para você lavar. Você vai lavar as roupas, amanhã vai ter roupa suja que vai precisar ser lavada novamente. Mas se você beber da água que eu tenho, nunca mais você terá sede. Olha o que ela pensa. Pois me dê, Senhor. Só assim eu não vou precisar mais ir buscar água desse poço. Mas não era dessa água que ele estava falando. Ele estava falando da água da alegria. Que mesmo as pessoas perseguindo a gente, que mesmo as pessoas odiando a gente, querendo o nosso mal, tentando puxar o nosso tapete, ainda assim a gente consegue se manter alegre e feliz, porque temos a água da vida. Aleluia! A água da vida faz com que a gente esteja doente e diga, essa doença não é para o meu sofrimento, não é para a minha morte, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através dela. Quem tem essa água da vida consegue ver as coisas com os bons olhos. Até quando acontece uma coisa ruim, a pessoa fala, Deus só pode estar me livrando de algo pior. Isso aqui está acontecendo porque Deus está agindo, porque Deus está trabalhando, porque Deus vai fazer grandes coisas. Quem recebeu esta água da vida, sabe que até morrer em Cristo é lucro. O apóstolo Paulo disse, você está triste, você está abatido, você está alegre, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, se estamos em Jesus, a crise vai passar. A dificuldade em um dado momento vai embora. O sofrimento vai parar. E Ele vai agir. O Senhor disse que quem recebe essa água da vida, recebe uma fonte que começa a jorrar. Ou seja, nós somos renovados todos os dias. Assim como as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada dia. Assim é todo aquele que crê, que acredita e que está na presença de Deus. E aí, queridos, eles perguntaram, e aí, Senhor? O que é que a gente faz para fazer a tua obra? Jesus disse, vocês precisam crer em mim. Queridos, no Senhor está toda a fonte de poder, de cura, de milagres, de restauração. E aí, queridos, se a gente tiver fé no Senhor, nós temos tudo. Tem um louvor que diz assim, ó, se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé em Deus,
você não perdeu nada. Diz mais, que se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Foi o maior requisito que o Senhor deu, fé. A gente precisa acreditar nele. Pastor, mas está difícil. Está complicado, está doendo. Eu estou praticamente sem suportar essa situação, essa dificuldade, essa guerra, essa perseguição. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então o que a gente mais precisa é colocar a nossa fé em ação. Tem pessoas que todo dia vão para a academia, precisam malhar, fazer sua atividade, treinar, praticar o seu esporte. Então, nós temos que todo dia exercitar a nossa fé. Colocar a nossa fé em ação, para que possam dar tudo certo, para que Ele possa abrir as portas, sabe? E aí, queridos, eles ainda pediram mais milagres ao Senhor. Porque o ser humano é explorador. Quer sempre estar puxando mais e mais. E não é desta maneira. Os milagres acontecem não na hora que a gente quer, mas no momento que o Senhor sabe que é necessário. No momento correto dele agir. Só que essas pessoas aqui eram interesseiras. Elas queriam só as benesses, as bondades do Senhor. E ainda vieram passar na cara do Senhor, dizendo: olha, os nossos pais comeram o maná no deserto. E o Senhor diz que Moisés não deu o pão do céu a eles, mas que Deus é que podia dar o verdadeiro pão do céu. Porque na verdade, o Senhor deu alimento a eles, para que eles pudessem matar a fome. E Deus enviou Jesus para que pudesse morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele disse: olha, aquele que vem até mim não terá fome. Não terá fome de quê, pastor? É de alimentos? É não. Nós vamos ter fome porque nós somos seres humanos e até ele próprio teve fome. Mas não vamos ter fome do pecado. Não vamos ter fome de maldade. Não vamos ter fome de praticar perversidade. Não vamos ter fome das coisas do mundo. É esse o sentido real. E quem crê em mim nunca terá sede. Sede de quê? Sede de injustiça. Sede de maldade. Sabe? Sede de perversidade. Né? E que todos aqueles que Deus o enviar, ele de maneira nenhuma iria lançar nenhum fora. Ou seja, ele vai receber todos nós, para que nós possamos dar frutos e frutos dignos de arrependimento, sabe? E que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Tem lugar no céu para todos, queridos.
O Senhor quer salvar todos, sabe? Ele quer fazer uma grande obra, muito maravilhosa. Ele quer livrar cada um do pecado, do mal, da perdição. Mas infelizmente, muitas vezes, o ser humano não acredita que o Senhor tem a vida eterna para dar a cada um de nós. Sabe? Que Ele quer nos livrar dos sofrimentos do mundo, das agrulhas, de tudo aquilo, queridos, que o mundo quer nos oferecer. Então, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para cada um de vocês. Quero desejar um ótimo final de semana para cada um. Quero convidar você para vir assistir um culto conosco presencial na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, aqui na região do Siqueira, bem fácil. Coloca aí no aplicativo, né, no Waze, no Google Maps, e facilmente ele traz você até o nosso endereço, tá bom? Nós teremos agora, domingo, às 17 horas, a nossa escola bíblica, e às 18 horas nós temos o nosso grande culto, e você é o nosso convidado, tá certo? Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, Igreja Plenitude do Senhor, e compartilhe esse conteúdo, envia para os seus amigos, para os seus parentes e para os seus familiares, e que Deus abençoe ricamente a sua vida, no nome de Jesus.